Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, Jornal de Haco TV. O Comitê Operativo de Emergência em Nampula garante estar preparado para intervir em caso da ocorrência de situações extremas durante a época chuvosa e ciclónica 2019-2020. Com efeito, encontra-se em processo avançado de finalização o plano de contingência que visa fazer face a situações de emergência na província. O plano em referência, que deverá ser submetido à avaliação pelo Conselho Técnico Provincial de Gestão de Calamidades, está a ser produzido tendo em vista a ocorrência de vários cenários de calamidades nos distritos considerados vulneráveis durante a época chuvosa que se aproxima. Neste momento, nós estamos a nos preparar para responder de forma eficaz à ocorrência de qualquer eventualidade, e estou a me referir em relação às calamidades. Como sabemos, no ano passado fomos assolados pelo ciclone Kenneth, no mês de abril, e antes também já tínhamos sido, o país foi assolado pelo ciclone Idai. Então nós, a partir das ilações do ano passado, da época passada, nós queremos nos aprimorar para respondermos de forma eficiente neste período. E para tal, estamos a desenvolver atividades relacionadas com a preparação dos nossos comitês locais de gestão de risco de calamidades. Já criamos novos comitês e também, simultaneamente, estamos a revitalizar aqueles comitês que criamos nos anos passados, para que eles tenham novas ferramentas de resposta à ocorrência de um desastre. Paralelamente, estão a ser desenvolvidas atividades de pré-posicionamento de meios de busca e resgate nos distritos considerados de risco na ocorrência de eventualidades. Também estamos a desenvolver atividades relacionadas com o pré-posicionamento de meios de busca e resgate naqueles distritos que nós consideramos de risco. Estou a falar da totalidade dos distritos costeiros, e que são os distritos de Moma, Angoche, Mojinqual, Nacala Porto, Nacala a Velha, Ilha de Moçambique e Memba, e também alguns distritos na zona do interior, como são os casos de Malema, e Ribau e Murupula, que são os distritos que mais nos preocupam neste momento pelo nível de ocorrência que tem se registrado nas épocas chuvosas e ciclónicas. Para a província de Nampula, as previsões para a época chuvosa 2019-2020 apontam para a ocorrência de precipitações normais com tendências abaixo do normal nos meses de outubro, novembro e dezembro. Saúde na província de Nampula estão preocupadas com o consumo irregular e inadequado de sal iodado, o que contribui para o desenvolvimento de várias doenças transmissíveis no seio das comunidades. A preocupação foi manifestada pelo responsável provincial do Programa de Nutrição na Direção Provincial de Saúde, a propósito das celebrações do Dia Nacional de Sal Iodado, que este ano se comemora sob o lema por um consumo regular e adequado do sal iodado. Malverno Soaleca, que falava esta quinta-feira, explicou que a deficiência do iodo no organismo humano constitui a principal causa de danos cerebrais em fetos e crianças, onde contribui para o atraso no desenvolvimento psicomotor. Referiu que os distúrbios resultantes da deficiência do iodo contribuem para o aumento de gastos no atendimento em saúde e educação. Problemas mais comuns causados pela falta do iodo tem uma doença chamada Bonsio. E esta doença caracteriza-se pelo aumento de algumas hormonas que ficam nesta região do pescoço. Não é? Então, elas ficam dilatadas. Mas, para além disso, uma das causas, há um comprometimento no desenvolvimento, principalmente quando se trata em crianças. As crianças têm um problema no seu desenvolvimento ou no seu crescimento, porque essas hormonas que ficam localizadas aqui, que são chamadas tiroide, elas têm a capacidade de ajudar o organismo a se desenvolver, libertam umas hormonas que ajudam o organismo a crescer. Então, quando existe esta deficiência do iodo, vai fazer com que haja um comprometimento no funcionamento normal
destas glândulas lá que produzem essas hormonas que ajudam no crescimento. Para inverter o cenário, o setor da saúde tem vindo a promover o consumo do sal iodado através de atividades educativas nas comunidades, realização de palestras enfatizando a necessidade de consumo do sal adequadamente iodado como forma de prevenir a deficiência do iodo no organismo. Tendo em conta que a província tem esta capacidade de produzir o sal iodado, nós assumimos que a província, o nível do consumo do sal iodado é adequado, embora tenha alguns desafios. Por quê? O iodo tem a capacidade de evaporar. Até certo ponto precisa que haja uma boa conservação nos recipientes do próprio iodo para assegurar que ele não possa evaporar. De maneiras que, quando é produzido na fábrica e é colocado em sacos de armazenamento, assegura-se que os sacos, em termos do local onde vai ser conservado, devem ser em lugares secos, que não sejam úmidos, para evitar de que o próprio iodo possa evaporar. Se assim acontecer, as pessoas podem comprar um sal que, pensando-se que tem o iodo, mas que na verdade não tem. As autoridades de saúde recomendam às comunidades no sentido de apostarem no consumo de sal iodado como forma de poderem se precaver de doenças que podem ser causadas pela insuficiência do iodo no organismo humano. O Instituto Nacional do Caju anunciou esta quinta-feira a aprovação de novos preços de compra de castanha e caju ao produtor, a vigorar na campanha de comercialização 2019-2020, que arranca oficialmente no próximo dia 28 de outubro em todo o país. A medida constitui o resultado de consenso alcançado entre os vários intervenientes na cadeia de valor daquela cultura de rendimento. O diretor nacional do Incaju, que falava na capital do país, explicou que na presente campanha de comercialização, o preço de compra da castanha de caju ao produtor ficou estabelecido em 34 meticais o quilograma. Os debates acesos, de facto, no sentido de encontrar harmonia, chegou-se a um preço consensual de 34 meticais o quilo ao produtor. Então, este que foi o consenso alcançado. E por via disso, já foi aprovado pelo governo, através do diploma ministerial conjunto, portanto, assinado pelos ministros que superintendem a área da agricultura e segurança alimentar e da indústria e comércio, através de um diploma ministerial que está já, portanto, em publicação no Boletim da República, que passa, de facto, a vigorar esse preço na presente campanha. A alteração do preço de compra da castanha de caju foi determinada por vários fatores, com destaque para a variação do valor do produto no mercado internacional, o custo de produção e a baixa margem de lucro dos produtores. Entretanto, a fonte assegurou que o atual preço de referência não pode ser considerado fixo. O preço não é exatamente fixo. Vamos monitorando aquilo que é, portanto, o andar da campanha, tanto a nível nacional como a nível internacional. Se verificar oscilações bastante grandes a nível internacional, o que pode influenciar o preço nacional, então também voltaremos a reunir e dizer, bom, as condições atuais são estas, podemos melhorar um pouco mais o preço, porque já há condições para tal. Como sabemos, a castanha não é uma mercadoria cujo preço se define apenas localmente, é uma mercadoria, digamos, uma commodity que depende muito daquilo que é a situação real do mercado internacional. Então, se houver, portanto, o regulamento orienta se houver uma oscilação de 10% acima do preço atual, então isso vai justificar uma provável mexida. Mas se houver uma estabilidade de preço a nível nacional e internacional, vamos praticar esse preço até ao final. A campanha de comercialização da castanha de caju será lançada oficialmente no próximo dia 28 de outubro em Nhamatanda, na província de Sofala, e terá réplicas em todos os distritos do país. Este ano, perspectiva-se alcançar uma meta de comercialização de 148 mil toneladas da castanha de caju em todo o país. Membros da Associação de Procuradores da África estão reunidos desde esta quinta-feira na capital do país para debater questões relacionadas com a promoção de políticas de combate à corrupção, crime organizado e branqueamento de capital nos países africanos. Falando à margem de encontro, o secretário da
Procuradoria-Geral da República e membro da agremiação fez o balanço positivo sobre as estratégias usadas para combater o fenômeno que se registra com muita incidência ao nível da sociedade africana. Penso que há evolução no combate à criminalidade organizada e transnacional, que é a nossa grande preocupação neste momento. Portanto, que é o tipo de crime que acaba afetando, por exemplo, as economias dos Estados, com a corrupção, com o desvio de fundos e bens do Estado, com a imigração ilegal, com crimes como a questão de tráfico de pessoas. Portanto, são problemas candentes que nós temos estado a atacar em Moçambique também. Portanto, vamos... A fonte disse que, apesar dos avanços significativos alcançados no combate ao fenômeno, ainda persistem desafios no setor da justiça com vista a erradicar o fenômeno que assombra o continente africano. Os instrumentos já adotados, por um lado, a capacidade institucional criada nos órgãos que têm por competência investigar estes crimes, portanto, quer a polícia, quer a nível do Ministério Público e, quiçá, mesmo a nível dos tribunais, mas também ainda temos outros grandes desafios legislativos, acima de tudo, portanto, no âmbito da recuperação de ativos, por exemplo, aguardamos a qualquer momento que a Assembleia da República aprove um importante instrumento que irá permitir não só perseguirmos os autores desses crimes, como também e acima de tudo a recuperação dos bens que são desviados. O combate à corrupção é um tema que tem sido alvo do trabalho da APA e ela tem procurado trabalhar principalmente na questão de boas práticas que devem ser o cerne da cooperação jurídica internacional. Da capital moçambicana, voltamos ao norte. Vendedores de produtos frescos no mercado central de Nampula mostrem-se preocupados com as altas temperaturas que se verificam nos últimos tempos nesta região do país. O fato está a provocar enormes prejuízos aos vendedores de galinhas e outros produtos frescos que exercem atividades naquele centro comercial. A situação está a trazer implicações negativas na economia dos comerciantes que se dedicam à venda de galinhas que quase diariamente perdem mais de 500 unidades devido ao intenso calor que se faz sentir desde os princípios do mês nesta região do país. Por acaso há muito calor, até ontem para hoje já morreram galinhas, que morreram hoje, aqui mesmo, por causa de calor. Pessoas do norte, assim como pessoas que vêm do sul, o centro de compra é aqui, na Parede de Franco. Há negócio. Só esses meses deste ano é que o negócio virou. Sim, em relação às elevadas temperaturas que se registram ao longo do dia ou ao longo desse percurso, sempre as galinhas têm a tendência de algumas quedas, morrem facilmente por causa do que a temperatura é elevada. E quando os dias sempre passam com essa temperatura, sempre mais galinhas perdemos ao longo desse percurso. Prejuízo nem só aqui, mas também em outros mercados também tem esses prejuízos, até nos próprios pavilhões aviários que estão lá num sítio que tem muita frescura. Não sei, talvez é a temperatura, naturalmente isso acontece quando chega esse tempo aqui. Mas aqui há condições para vocês continuarem a vender? Aqui condições já, alhamdulillah, porque não é só aqui que está a morrer sem temperatura. Mesmo se tirarmos daqui, talvez mandarmos na Rússia, talvez onde a temperatura tem sido baixa, né? Talvez lá possa melhorar um pouco, mas enquanto aqui em Moçambique as temperaturas registramos assim, mesmo levar daqui para Maputo, mesmo a temperatura, se ela se não visitar, a mesma temperatura, havemos de ver quedas sempre. Estamos a sofrer muito também, porque é uma perca que estamos a passar, né? É normal comprar umas 50, é normal comprar umas 50 galinhas, chegarem aqui, 45 outros morrerem. Então isso nos prejudica muito, nos prejudica mesmo. Esses prejuízos como é que ficam? Ficam assim mesmo. A situação afeta igualmente os vendedores de outros produtos alimentares como tomate e legumes que acabam por deteriorar em consequência do intenso calor que se registra naquele recinto comercial. É difícil porque na compra o valor é maior e na venda já o valor é menor. Então para nós vendedores torna difícil. Me prejudicado como?
assim como eu disse, na compra, né? Compramos a mais e vendemos a menos. Tá vendo, né? Os produtores é que ganham esse tempo, porque eles lá o preço aumenta. E aqui o movimento está difícil. Está muito difícil. Para nós, quando chega esse tempo. Está normal como de sempre, né? Mas não bem como a gente deseja. Está normal. Dá para aguentar, não há como. Prejuízos são, prejuízo, não se compra e apodrece. Quando apodrece a pessoa é obrigado a deitar, não é possível vender. Não temos. Aqui o máximo são 2 dias, verdura. Trazer hoje não comprou-se, amanhã até 12, 13 horas você tem que organizar de uma outra forma, deitando. Né? O produto está a chegar aqui, falta de negócio. Mas pouco a pouco estamos a tentar, né? Meios alternativos? É só aguentar. O cliente atrai. Está indo pouco a pouco. Conseguimos. Não, esse é o segundo dia. Se compramos ontem, hoje é o segundo dia. Mas a gente consegue, pelo menos, quitar nossos filhos pouco a pouco. Os nossos entrevistados lamentam a situação e aguardam pela melhoria das condições climatéricas para que possam recuperar os prejuízos acumulados em resultado da onda de calor. Municípios de Nampula queixam-se da falta de manutenção do Parque dos Continuadores por parte do Conselho Municipal, entidade responsável pela assistência do recinto. Atualmente, o local encontra-se em avançado estado de degradação, exigindo uma intervenção urgente para a sua recuperação. O Parque dos Continuadores, que outrora serviu de um local de lazer e recreação para os municípios da cidade de Nampula, encontra-se atualmente votado ao abandono, necessitando de uma intervenção com vista à reposição das suas infraestruturas, que a cada dia que passa apresenta-se em estado bastante deplorável. Alguns municípios ouvidos pela RAC TV lamentaram o estado atual do recinto, que se apresenta com as vedações destruídas, assentos quebrados e árvores a necessitar de um processo de podagem. É de lamentar bastante quem é de direito, não é? Para poder verificar e poder também conservar. Esses são nossos pontos históricos que não podemos deixar a desaparecer, não é? Então, isso é lamentável, um parque deste que estava tão bonito, hoje em dia está desse jeito, desagradável. Então, pedimos a quem é de direito, isso ao EITIL, para que conserte. Claro, apelo ao município no geral, no sentido de não deitar lixo, de qualquer das maneiras conservar, no sentido de os nossos próximos também fazer o quê? Puderem aproveitar, puderem usar. Sim, assim como os outros deixaram, nós também temos que deixar em perfeitas condições, no sentido deles poderem usar. Então temos que usar bem, não deitar lixo de qualquer das maneiras, está-nos a dar boas sombras. Então isso é louvável. Eu, no meu ponto de vista, penso que o nosso jardim do parque precisa mesmo de uma manutenção na parte da edilidade. Penso que cada vez mais já está mesmo a se verificar a degradação. Quer dizer, isto é a própria beleza da própria nossa cidade de Nampula. Então, tendo em conta que com as infraestruturas todas a nível da vedação, todas as redes já estão todas rompidas. Penso que também os próprios municípios também devem estarem cientes no sentido de conservar aquilo que é a nossa própria beleza. E isto compromete na medida em que nós estamos a verificar em redor do nosso parque, do nosso jardim, mesmo nas paredes, mesmo as infraestruturas em si, precisa de uma manutenção de raiz, praticamente.
Sobre este nosso parque, devia haver uma reestruturação, uma relva bem regada e tudo mais, bom aspecto e também mais colorido, posso assim dizer, com as árvores bem refrescantes. Porque sim, é aqui onde que a gente prepara nossas lições de lazer. Bem, podia ser mais estruturado para efeitos de casamentos, só que a falta de sombra, tudo mais, bancadas para onde a gente pode refrescar, tudo mais. Então tem que haver mais, como posso dizer, restauração. Assim como nos outros países fazem. É claro que aqui também é um sítio que a pessoa anda numa cidade, tem algum assunto a tratar numa instituições, então, naquele momento do compasso de espera, que dizem volta às 14 ou volta às 15, então é um tempo que a pessoa vem aqui, faz, e espera o tempo necessário e daí a pessoa volta onde puder, exatamente. Os nossos entrevistados pedem a intervenção das autoridades municipais no sentido de efetuarem a manutenção de modo a devolver a imagem do recinto. O nosso parque está feio, né? Pedimos para o município consertar o nosso parque, porque o nosso parque está muito feio e a população tem de cuidar do nosso parque. O parque antigamente era um parque de sucesso, para o meu ponto de vista, que eu sempre estava aqui há alguns dias, assim, mas já ultimamente estou a ver que o parque tem um nível de degradação que nem para explicar para o próprio município de Nampula. Eu vejo que o parque está quase abandonado. Quando eu digo quase abandonado, não é que antigamente já não existia aquelas coisas que nós temos agora, as redes meio forradas, já existiam alguns portões que era fechado o parque, né? Mas agora estou a ver que o parque em si está sendo distanciado do próprio município da cidade de Nampula, porque antigamente o que nós tínhamos agora, o parque, era um parque muito lindo. Ainda assim, alguns utentes continuam a frequentar o recinto para a prática de atividades. Sexta-feira, maior dia da Semana Chefe, então vamos enviar saudação ao Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Intensifiquemos mais. Fique bem, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.